Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 11. Estarei lendo e os irmãos ouvindo atentamente a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a sua formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Até aqui, até o versículo 11, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da sua poderosa e santa palavra, nós pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor nos auxilie, o Senhor nos faça entender, compreender e expor a Tua palavra aqui, Senhor, com fidelidade. Ela penetre profundamente, ó Pai, nos nossos ouvidos, na nossa mente e no nosso coração. E reflita, ó Pai, através de boas obras, de prática. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Tiago é uma carta que fala sobre vários assuntos. É uma carta bastante prática. Nós chamamos de carta, mas, na verdade, ela não é exatamente uma carta. Ela é talvez uma homilia e talvez também mais sermões. Ela é mais parecida com sermões. Na verdade, ela era uma carta que era lida nos cultos. Os cultos lá na época do Novo Testamento, no primeiro século, desde o começo, era lida. Eram trechos, ou a carta toda era lida nos cultos. Os cultos que eram feitos nas casas, e eles liam todo esse texto. Então era como se fosse um sermão, como se fosse uma carta. Então nós chamamos assim de carta de Paulo, de Tiago, aliás, àquelas igrejas. E a carta de Tiago, ela vai falar de pratique a sua religião. É uma carta bastante prática. Se nós formos ler toda a carta, nós vamos encontrar aí pelo menos um pouco mais de 40 verbos, todos no indicativo. Verbos que diz para dizer alguma coisa. Faça isso, faça aquilo outro. São verbos que nos colocam a fazer algo, para praticar algo. Por isso, pratique a sua religião. Então, Tiago, que é o autor dessa carta, o irmão do Senhor Jesus, ele escreveu, diz aqui no primeiro versículo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, a saudação, ele diz a quem? Ele diz quem escreveu? Tiago. Tiago, servo do Senhor. Tiago é um nome comum no Antigo Testamento. E então havia, na Bíblia mesmo, no Novo Testamento, haviam vários Tiagos, mas esse Tiago, aos estudos, é indicado o irmão do Senhor Jesus. O irmão do Senhor Jesus, que não creu exatamente no mandamento de Jesus, no Senhor Jesus como Deus no começo, mas logo depois ele foi entendendo, compreendendo, e depois da morte de Pedro, ele se tornou líder da igreja primitiva. É um grande líder ali da igreja. Então ele que escreveu, ficou em Jerusalém, onde era a capital, e de lá ele escreveu essa carta aos seus destinatários. E como ele diz aqui, escreveu as 12 tribos que se encontram na dispersão. As 12 tribos são as 12 tribos de Israel que se encontram na dispersão. A dispersão que Tiago está falando aqui é a diáspora. Ou seja, são os judeus convertidos, os judeus cristãos, que haviam se espalhado por todo o Império Romano. Já desde o cativeiro babilônico, quando alguns ficaram para lá, outros foram para a Pérsia,
Muitos lucraram, muitos se tornaram comerciantes e ficaram bem financeiramente e resolveram ficar lá na Pérsia. Ficaram vários em Suzã e outros começaram a mudar para vários outros países do mundo. Então, desde aquela época, já existia a dispersão. Na época de Jesus, bastante também, muito mais, haviam judeus espalhados por todo o mundo da época. Por todo o Império Romano existiam judeus. E muitos desses judeus já estavam convertidos. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias com seus companheiros missionários, eles iam direto nas sinagogas e lá eles pregavam o evangelho e a partir dali muitas pessoas se convertiam. Então, Tiago pastoreava uma igreja bastante grande, várias igrejas ali da região da Ásia, de todos os lugares, então ele escreveu essa carta geral para todas as pessoas. Mais ou menos também o público de Pedro. As cartas de Pedro também começam com esse mesmo endereçamento, esse mesmo destinatário, ele escrevendo aos judeus convertidos de todo o Império Romano, os da diáspora, ou da dispersão, foram dispersos por todo o Império, espalhados por todo esse campo. Isso foi mais ou menos na década de 40 depois de Cristo que ele escreveu essa carta, e era uma igreja, não especificamente a igreja que ele tomava conta, mas tomava conta de várias igrejas, então tinham vários problemas. Essas igrejas tinham um problema sério de pobreza. Não é muito diferente das nossas igrejas, irmãos, que têm condições humildes, falta de condições financeiras, condições precárias, isso é bastante comum em todos os lugares, mas aquela especificamente tinha uma questão. Mas uma questão principal é porque tinha acepção de pessoas, tinha preconceito contra os ricos e os pobres. Eles tratavam bem, bajulavam os ricos e os pobres, que eles também eram pobres, eles tratavam mal. Faziam acepção de pessoas, tinha esse certo tipo aí de preconceitos. E lendo toda a carta, nós vamos perceber que tinha alguns irmãos que eram imaturos espiritualmente, não praticavam, eram ouvintes, mas não praticantes da palavra. Alguns também falavam mal uns dos outros, ele fala sobre a questão da língua, fala sobre a questão das murmurações que tinham entre eles, disputas amargas entre eles, e uma confusão que fazia a questão de fé e obras. Então, essa questão fé e obras ficou muito evidente na carta de Tiago e foi muito debatida. Até Lutero, na Reforma, ele questionou no início um pouco da carta de Tiago. Ele pensava que essa carta, ele até chamou certa vez de o evangelho de palha. Ele não cria exatamente a veracidade, porque ele fazia a questão. Mas se nós formos entender a história, nós vamos perceber que Lutero é justificável esse pensamento dele. Porque ele estava na questão, era a época das indulgências, em que a salvação era pelas obras. Então ele lê Tiago aqui falando que a fé precisa de obras. Então ele ficou meio, questionou no começo, mas depois ele compreendeu, entendeu, que é a questão prática da nossa fé. Né, que não contradiz com Paulo, né, em Romanos, falando que nós somos salvos somente pela fé. Né, as obras são resultado dessa fé. Ele fala também da perseverança na oração, e outros demais assuntos. Fala também sobre paciência e sobre o mundanismo dentro da igreja. Então, para aquela igreja tem algumas soluções, e ele escreve essa carta para isso. Então, uma carta de consolo, uma carta de conforto, uma carta de orientação, para aqueles irmãos continuarem, praticarem aqueles que eles haviam aprendido, continuar no caminho no Senhor. É uma exortação pastoral. Ele repete várias vezes chamando de meus irmãos. Então ele é bastante pastoral, e essa carta é muito prática, pastoral, para cada um daqueles irmãos. Então essa é a carta de Paulo, de Tiago, que fala sobre a prática da religião. Pratique sua religião. Nesses primeiros textos, ele vai falar sobre provações. Então, pratique sua religião enfrentando as provações. Enfrente as provações da vida. Ou seja, o Tiago está falando aqui para nós não corrermos e não termos atitudes errôneas quando vierem as provações da vida. Na verdade, nós temos provações. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós passaríamos por provações. Felizmente, muitas igrejas pregam por aí que a pessoa, quando converte, ela tem que ter necessariamente felicidade, ela tem que ter necessariamente que resolva todos os problemas da sua vida. Ela não pode ter dificuldade financeira, ela não quer nenhum tipo de enfermidade, então ela rejeita. Essas igrejas ensinam a rejeitar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de dificuldade financeira, qualquer tipo de coisa errada na vida. Eles rejeitam, amarram e não admitem isso.
Mas na verdade a própria Escritura nos fala que nós teríamos aflições. O próprio Senhor Jesus Cristo teve aflições. Ele disse que ele não tinha onde inclinar a sua cabeça. Eu tive aflições, vocês terão. Eu venci o mundo e vocês vencerão. Ele deu um caminho certo. Com certeza nós iremos para a vida eterna. Ele deu a chegada certa. Mas essa caminhada não é tranquila. Essa caminhada tem lutas. Essa caminhada até chegarmos à vida eterna tem provações, dificuldades, adversidades, como nós vemos em todos os próprios cristãos. Tiveram várias e várias dificuldades. Jó, por exemplo, foi um homem reto, íntegro diante de Deus, e ele teve provações, ele teve dificuldades, ele foi provado por Deus, ele foi ali testado por Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse na sua saúde, que Satanás tocasse na sua família, que Satanás tocasse nos seus bens, e ele perdeu a vida, sua família perdeu a vida, foram desastres, ele perdeu os bens que ele tinha, materiais, ele perdeu a saúde. Deus estava provando a sua fé. Então, na verdade, meus irmãos, nós temos várias provações. Nós temos dificuldades, nós teremos lutas, mas a questão é como passar. Então, nós temos que enfrentar. Pratique sua religião, enfrente as provações da vida. Mas como enfrentar as provações? Na verdade, todos nós passamos provações, isso é lógico. Qualquer igreja, qualquer pessoa, qualquer cristão, mesmo convertido, ele passa por provações. A questão é como passar por provações. Como resolver, como tratar essa questão. E então, Tiago aqui vai nos dar uma dica, vai nos ensinar aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai falar, e isso talvez seja até um pouco diferente do que nós estamos acostumados, né? Algo até espantoso. Ele diz aqui, para nós praticarmos a nossa religião, enfrentando as provações da vida, enfrentando as provações da vida com alegria. É exatamente isso que ele diz, olha aqui no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. E essa alegria aqui é um transbordar, é um regozijar-se. É uma alegria grande, e nem no Novo Testamento o único lugar que fala de uma alegria grande dessa forma é aqui em Tiago. Toda alegria, é plenitude de alegria que ele está falando. Então, tende por motivo de plenitude de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, não é apenas uma, o cristão passa por várias provações. Durante a vida, até a vida eterna, nós passaremos provações. Isso é comum entre os cristãos. Isso já é enorme, isso faz parte da vida cristã, o passar por provações. Mas a questão é como passar. O homem do mundo, ele passa, ele resolve seus problemas, mas nem sempre da maneira correta. Mas o povo de Deus, ele precisa resolver as suas questões, as suas dificuldades, mas da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. E como passar? Em primeiro lugar, com alegria. Tende por motivo de toda alegria passar por provações. Ou seja, você encontra a pessoa e fala e pergunta como vai. Ela, tô bem, meu filho está doente, mas e sorrindo, né? Mas eu estou bem, graças a Deus. Ou seja, o apóstolo o Tiago aqui, ele não está dizendo para nós não chorarmos. Não quer dizer que quando vem as lutas, vem o falecimento de alguém na família, quando algum acidente financeiro, perdemos o emprego, perdemos o ente querido, ou estamos passando por uma dificuldade espiritual, ou seja, que tipo for as provações, as lutas que nós estivermos passando. Não quer dizer que nós não possamos chorar. Ele não está dizendo que nós não devemos chorar por isso. É claro, às vezes vem a tristeza, às vezes vem o próprio Jó, ele teve os seus momentos difíceis, seus momentos de intriga, de questionamento, seus momentos de triste, e quando nós perdemos algo, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, às vezes nós choramos, mas não deve estar, o problema não deve ser resolvido dessa forma, dessa maneira, apenas chorando, apenas desistindo e ficando revoltado ou coisa parecida. Não, mas ter por motivo de alegria, se alegrar nas provações. Quando vier as provações, o que a Bíblia nos ensina aqui é que nós devemos nos alegrar, nós devemos confiar, nós devemos ficar felizes quando vem as lutas. Parece estranho, né? Parece estranho quando vem as lutas, nós ficamos nervosos, e muitos até afastam da igreja, muitos até abandonam a fé, muitos ficam indignados e blasfemam Deus, muitos não querem saber mais de religião ou coisa parecida, ou acabam cometendo loucuras e besteiras. Mas aqui Tiago diz que nós devemos tratar dessa questão
porque é muito comum, nós passaremos por várias provações, mas devemos enfrentar essas provações com alegria, e com muita alegria. Então ele vai explicar por quê, logo em seguida. A razão, por que nós devemos enfrentar as provações, não com tristeza, mas com alegria. Não com murmúrio, reclamações, mas com alegria, muita alegria. Ele diz lá no versículo 3, ele responde para nós: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja, meus irmãos, na verdade, as provações, elas são dadas por Deus. Deus prova os seus filhos com uma finalidade. Qual é a razão que Deus nos prova? Qual é a razão que Deus coloca provas diante de nós? É a mesma razão que nós temos. Nós temos provas durante a nossa vida. Para você passar no vestibular, você precisa de uma prova. Faz a prova do vestibular para você entrar na faculdade. Para você passar de ano, você tem que fazer suas provas semestrais, suas provas anuais, para você poder passar de ano. Então você ali passa por um estágio maior, você progride, você cresce. Você agora tem o nível superior, você agora tem pós-graduação, mas para cada uma dessas coisas tem provas. Para você entrar no emprego, você tem prova, você precisa passar ali no teste, nas entrevistas, e então você já é qualificado, você faz um curso, e você termina, tem provas, e você precisa ali da prova para você terminar e ser graduado naquilo, você ser formado naquela profissão, naquele curso. Então isso serve para o nosso crescimento. Da mesma forma, Deus faz conosco. Deus nos faz crescer espiritualmente, Ele nos promove espiritualmente. A vida cristã é como uma escada, cada dia nós subimos um degrau. E para nós subirmos esse degrau, para crescermos a nossa fé, crescer a nossa perseverança, crescer o nosso caráter, Deus coloca provas diante de nós, para que nós possamos crescer, tornar homens e mulheres cada vez mais fortes, cada vez mais perseverantes, cada vez íntegros, cada vez mais perfeitos diante de Deus. É o que ele diz aí, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus quer nos provar para nos deixarmos nós aproximados com Ele, com perfeições de caráter, deixarmos nós que não tenhamos um caráter ruim. Deus não quer que os seus filhos tenham procedência errada, maligna, perversa, mundana, não, mas nós tenhamos um proceder cristão, atitudes que são tementes a Deus, atitudes que são confiáveis, atitudes que servem de testemunho, que engrandecem o nome de Deus. Mas para que Ele trabalhe isso em nós, mas para que Ele faça isso, nós precisamos de provas, passar por provas na vida, para que nós passamos desse estágio e tornamos cada vez homens maiores. Então, quando vem uma dificuldade, vem uma luta, a gente passa por momentos difíceis na família, e às vezes vem avalanches, como aconteceu com Jó. E nem sempre, meus irmãos, as provações é por causa de pecado. Às vezes é por causa de pecado, sim. Às vezes nós pecamos e Deus nos castiga. Em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo fala da ceia, ele fala que muitos tomam indevidamente. A razão disso, essa é a razão porque muitos estão fracos, doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, muitos estão doentes, até que morreram por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus. E então, às vezes, vem dificuldades na nossa vida por causa da nossa desobediência. Às vezes, vem dificuldades na nossa vida por questões nossas próprias, por falta de nossa responsabilidade, por falta de atenção nossa, por falta de cuidado. E então, vem as dificuldades. Nós não cuidamos da saúde, às vezes, nós não cuidamos da nossa condição financeira, nós não cuidamos da nossa família, nós não cuidamos da nossa atenção. E então, vem as dificuldades. Se você não prestar atenção no trânsito, é perigoso, você pode vir a bater o seu carro. Se não prestar atenção na educação dos seus filhos, pode ser que futuramente ele tenha alguns problemas com ele. E assim por diante. Então as lutas também vêm por essas questões. Mas muitas das lutas que nós temos, meus irmãos, são dadas por Deus. São bênçãos de Deus que Deus dá para o nosso crescimento espiritual. Assim aconteceu com Jó. Jó ele era um homem íntegro e temente a Deus. Reto diante de Deus. E Deus colocou provações na sua vida, mas para que ele crescesse. E ele se tornou um grande exemplo de fé. E é isso que Deus quer fazer conosco, meus irmãos. Deus quer que você cresça na fé. Não fique triste, não fique angustiado, não fique reclamando com Deus por que está acontecendo isso com você. E às vezes nós fazemos como a hiena, né? Oh, que dia, mas tudo acontece comigo. Isso era, por que Deus fez isso comigo? Só acontece comigo. Na verdade, meus irmãos, nós temos que ter outros olhos, olhar por outro ângulo, ter outra visão, saber que aquilo é dado por Deus, é bênção de Deus. E aquilo vai fazer crescermos espiritualmente.
E então, quando nós estivermos lá na frente, já passamos aquela aprovação, sermos homens e mulheres íntegros, perfeitos e nada deficiente, perseverantes, cheios de fé, e então nós poderemos passar um consolo para outra pessoa. E então vem outro irmão, passa por momentos difíceis, e então você vai falar com ele. Você agora tem experiência, você agora é uma pessoa firme na fé, e vai poder até ajudá-lo, vai poder aconselhá-lo, vai poder firmar esse irmão, essa irmã na fé. É isso que Deus quer, moldar o nosso caráter. Deus quer nos aperfeiçoar cada vez mais, sermos cada vez a sua imagem e semelhança. E para isso, Ele usa provas, para isso, Ele usa as provações, as lutas. Então, não reclames, enfrente as provações da vida, enfrente com alegria. Mas para enfrentar com alegria, não é nada fácil. E Deus sabe que nós temos dificuldades, é muito difícil quando vem as lutas, vem as provações, e nós não desanimamos, nós murmuramos, nós choramos, e raramente nós conseguimos entender que aquilo é uma prova de Deus e nós ficarmos alegres com isso. Mas para isso, o que nós precisamos ter? Nós precisamos, em segundo lugar, primeiro, para enfrentar as provações, precisamos enfrentar elas com alegria. Em segundo lugar, precisamos enfrentar com sabedoria. Precisamos ser homens e mulheres sábios, para na hora que vier as lutas, na hora que vier os momentos difíceis, nós sabemos passar por elas com glória, com vitória, e assim transformar as tribulações em triunfo. Quanto mais vem tribulação na nossa vida, mais nós transformamos em triunfo, mais transformamos em vitória, mais transformamos em glória, em edificação, em engrandecimento para a glória de Deus. Mas para isso nós precisamos de sabedoria. E então ele diz aí no versículo 5: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Veja, meus irmãos, Tiago então está falando, você para enfrentar as lutas, enfrente com alegria. Mas se você não tem sabedoria para isso, você não conseguiu compreender e não conseguiu entender isso, então vocês precisam de sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, sabedoria para quê? Para passar as lutas, para passar as provações, para passar esses momentos difíceis. Então, se alguém está precisando ficar alegre na hora dessas dificuldades, então peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. É uma coisa, meus irmãos, que Deus não dá com miséria para nós, é a sabedoria. Você precisa de sabedoria para administrar alguma coisa, você precisa de sabedoria para passar provações, você precisa de sabedoria para cuidar, educar a sua família, no seu trabalho, seja onde for. Peça a Deus, e Deus vai dar liberalmente. Deus vai dar em abundância, Deus vai dar muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Salomão era um jovem, ainda inexperiente, e tinha uma tarefa difícil de ser rei, de governar todo um país. E ele disse para o Senhor, olha, eu não passo de uma criança, não tenho experiência. Então Deus falou, olha, peça qualquer coisa que eu vou te dar. Em sonho Deus apareceu para ele. E então ele pediu sabedoria. Ele já foi sábio, demonstrando a sua sabedoria, pedindo sabedoria para saber administrar. E Deus deu. Sabedoria como Deus deu a ninguém mais. Ele apenas pediu sabedoria para governar o povo, Deus deu riquezas, deu poderes para ele, e ainda deu a maior sabedoria de todos. Falou, olha, ninguém mais teve sabedoria, ninguém terá tanta sabedoria como ele. Então, nós podemos pedir, Deus nunca vai dar como deu a Salomão, porque o máximo foi Salomão, o presente que ele deu, e ele disse ali que não daria mais para ninguém tanto assim. Mas, se chegarmos pelo menos à metade de Salomão, está ótimo. Salomão foi um homem muito sábio, como jamais existiu na face da terra. Então, meus irmãos, se precisa de sabedoria, peça a Deus. Ore a Deus, peça sabedoria. Se você está tendo dificuldade de enfrentar as lutas na sua casa, está tendo dificuldade no seu cotidiano, na sua vida espiritual, você não está conseguindo administrar a sua vida, as suas coisas, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, que às vezes é bastante difícil. Mas para administrar, tanto o marido como a esposa, os maridos sabem disso, as esposas sabem disso, peça sabedoria a Deus. Não tente fazer da sua própria força, não tente fazer da sua própria maneira, como é o costume. Algumas pessoas dizem, meu pai fazia assim, eu também faço assim. Não, peça sabedoria a Deus para administrar essas questões. E você tiver luta, tiver dificuldades,
e não está sabendo passar por as provações, e as provações da vida estão fazendo você desanimar da igreja, está fazendo você entristecer, está fazendo você afastar da igreja, está fazendo você parar de ler a Bíblia, parar de orar, se as dificuldades estão fazendo você ficar com raiva do seu irmão, se as lutas, as provações estão fazendo você ficar inimigo e com alguém, peça sabedoria a Deus. Peça, e Deus vai dar, liberalmente, e nada lhes impropera. Impropera é uma palavra mais antiga, não é muito usada hoje em dia, mas significa jogar na cara o defeito, né? Em linguagem bem popular. Deus não vai lançar o nosso rosto, Deus não vai jogar na cara a nossa imperfeição, a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de fé, o nosso pecado. Não, Ele vai dar liberalmente. Ele não vai nos acusar, eu não vou dar porque você faz isso ou aquilo, você tem esse defeito, você é falho nisso. Não, não importa quem você seja, não importa o grau da sua fé, o seu pecado, peça sabedoria a Deus e Deus dará. Liberalmente, a promessa de Deus. Mas, temos que pedir com fé. Diz o versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então peça, meus irmãos, sabedoria a Deus para enfrentar as provações, mas peça com fé. Tem que pedir sabendo que Deus vai dar, crendo que Deus vai dar com certeza uma solução para a sua vida, sabedoria para você saber administrar o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, e passar aquilo com provação e ser vitorioso, ter triunfo lá na frente. Peça com fé e com certeza Deus vai dar. Vai dar liberalmente. Peça com fé. Não seja inconstante. Aqui ele usa 2 exemplos da onda. A onda, o vento manda a onda para cá e para lá. Então ela não tem instabilidade, ela não tem constância. Nós não devemos ser assim, nós não devemos ser pessoas instáveis, nós devemos ter constância. Nós temos que ter o pensamento fixo, firmado no Senhor, temos que ter os pés no chão, temos que ter sempre voltado para o Senhor, não caindo de cada lado, não terá essa firmeza que o Senhor espera de nós. E ele cita outro exemplo, o 7, não suponha que esse homem alcance do Senhor alguma coisa. Aliás, ele só fala o exemplo aqui da onda, né? O da parábola logo depois que ele vai citar. Ele chama aqui de homem de ânimo dobre. Ânimo dobre é uma palavra que significa 2 almas. Almas divididas. Ou seja, a pessoa que tem a mente dividida. O Senhor fala para nós pedirmos com fé, não sejamos inconstantes, não tenhamos mente dividida. Ou seja, não tenhamos 2 mentes. É aquela pessoa que às vezes está com um pensamento aqui, outro lá, uma hora ele é firme, outra hora ele está fraco, uma hora ele está fiel, outra hora ele está infiel, uma hora ele está bem, outra hora ele está mal, ele é inconstante, ele não sabe para onde ir, não sabe onde quer, tem 2 palavras, tem 2 pensamentos, tá um pé aqui, outro pé ali, não tem constância. O Senhor fala, não seja assim, peça com fé, não seja um homem sem fé, não seja inconstante, e Deus dará liberalmente sabedoria para passar por lutas, por provações, com alegria. Para passar por dificuldades, adversidades da vida que sempre vem, passar com alegria, enfrentando, transformando isso em triunfo. Ore a Deus. Peça a Deus sabedoria. E Ele vai dar liberalmente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as adversidades da nossa vida são passageiras. Então, devemos praticar a nossa religião, em primeiro lugar, enfrentando as provações da vida. Em segundo lugar, enfrentando essas provações com alegria. Em segundo lugar, enfrentando essas provações com sabedoria, pedindo a Deus com fé. E em terceiro lugar, enfrentando as provações da vida, por causa das instabilidades que elas vêm, que o Senhor coloca diante de nós. E aqui ele cita um exemplo da instabilidade que é a nossa vida. Diz lá o versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparecerá a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos.
como eu disse, a questão lá nas igrejas que Tiago pastoreava, tinha uma das dificuldades, era para passar as lutas, as provações, as dificuldades da vida, era a questão do rico e o pobre. Era uma igreja que tinha muitos irmãos com condições humildes, condições próprias, então passavam por provações de alimentação, eles passavam com provações de recursos financeiros, problemas materiais eles passavam, então eles tinham que enfrentar essas provações também com alegria. Deveriam pedir a Deus sabedoria para enfrentar tudo aquilo da maneira correta e ser vitoriosos, e Deus então crescer, aumentar a fé daqueles irmãos. E então, ele fala muito aqui, em vários lugares, ele vai falar da questão do rico e do pobre. Então ele diz aqui que o pobre, ele deve se gloriar na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ele está falando de duas questões financeiras. Ele não está aqui santificando o pobre e não está aqui também maldizendo o rico, dizendo que todo rico vai para o inferno ou coisa parecida. Ele está dizendo que lá na sua igreja, naquela região, haviam ricos que nem eram cristãos, mas ricos que estavam humilhando os pobres. Haviam ricos na cidade que estavam fazendo esses pobres, e muitos deles eram da igreja, passar por dificuldades, estavam explorando esses irmãozinhos, estavam fazendo eles passar por vários, estavam retendo o salário deles, estavam fazendo eles passar por várias dificuldades financeiras, esses não cristãos que estavam ali fazendo eles passar por dificuldades. Então o Tiago aqui diz aos irmãos, olha, um dia eles podem estar aí, né? Então ele diz, o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. Ou seja, os irmãos da igreja que estavam passando por luta ou dificuldade, para eles não se entristecerem por causa da pobreza, mas que eles fossem dignos, eles gloriassem na dignidade deles. Eles eram pobres, mas eram dignos do Senhor. Eram pessoas salvas, tinha salvação eterna, tinha vida eterna, tinha o tesouro dos céus. O que mais importava. Então eles disseram não ficarem tristes por isso, muito pelo contrário, mas se gloriarem, se alegrar por causa da dignidade, da honestidade, da fidelidade e a fé deles. E o rico, ele diz lá no versículo 10, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Os que não eram cristãos estavam aterrorizando ali, estavam explorando, extorquindo dos seus empregados, muitos deles os pobres, que eles ficassem tristes por causa da sua insignificância, porque na verdade a riqueza, o Tiago está mostrando aqui, que um dia ela pode passar. Um dia a pessoa pode ser rica, mas outro dia ela pode ser pobre. Um dia ele pode estar bem, mas aí a sua empresa falir ou alguma coisa acontecer de errado e depois ele está em condição financeira ruim. Ou ao contrário, a pessoa pode estar pobre, mas depois ele melhora de vida. Ele melhora emprego e ele consegue progredir na vida. Então a questão financeira não deve ser a base da nossa fé, é isso que ele quer dizer. A nossa condição financeira não deve ser o alicerce, a base da nossa constância, da nossa fé, as provações, porque elas com certeza virão as provações, e elas às vezes vêm pior, às vezes maior, e a nossa vida pode ter mudanças, para melhor ou para pior. Então a nossa fé não deve estar baseada em coisas materiais, não deve estar em coisas da vida, porque murchará, vai acabar assim como as plantas, diz lá o versículo 11, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, um dia pode estar uma planta bonita, de manhã você olha para ela e ela sai uma flor linda, e você fica cultivando, mas aí com o passar do tempo, o passar do dia, e se ela estiver no sol, o sol vai fazer secar e talvez no outro dia ou muito próximo, ela vai estar murcha, vai secar e vai cair. Então é uma beleza, é uma coisa bela, por exemplo, as flores, mas elas têm vida curta. Um dia elas estão lindas, maravilhosas, mas outro dia elas estão murchas. Nós também somos assim, né? Quando os mais jovens, mais bonitos, quando a idade vai passando, os cabelos vão caindo, vão ficando branco, e a força já não vai tanto, a gordura vai aumentando. E é assim com a nossa vida, a nossa luta que nós temos no nosso dia a dia, faz parte da nossa natureza, essa instabilidade física, natural. Então, o Tiago está falando aqui que a fé deles não deve estar baseada nessas coisas materiais, principalmente a questão financeira, porque um dia a pessoa está bem, outro dia ela pode estar, Deus
faz ela cair. Um dia ela pode estar no poder, no outro dia Deus pode humilhá-la. Um dia ela pode estar humilhada e Deus pode levantá-la, erguê-la. É assim que Deus faz, é assim que Deus administra. Então a nossa fé deve estar baseada em Jesus, em Deus, nas coisas de Deus. Devemos ter sabedoria para administrar isso. Porque você de repente está desempregado, está passando por essa luta, está passando por momentos difíceis financeiros, mas você deve ver isso como aprovação de Deus, tratar isso com sabedoria e continuar firme no Senhor. Que o Senhor abençoará, o Senhor nos ajudará, o Senhor irá nos fazer progredir, nos fazer passar por essas lutas. As provações, elas têm vida curta, meus irmãos. Elas vêm e depois elas passam. Depois da tempestade vem a bonança. Às vezes vem muito rápido, às vezes demora um pouco mais, mas com certeza virá. Deus está apenas nos provando, apenas nos testando, mas temos que passar por essas lutas. Infelizmente, e ele cita aqui a questão financeira, hoje, mesmo depois de 2000 anos, as dificuldades geralmente são financeiras. Quando estamos passando por momentos difíceis, momentos de lutas, principalmente financeiras, é o momento que nós mais desagradamos a Deus. É o momento que nós somos infiéis a Deus, passando por lutas financeiras, e nós ao invés de termos sabedoria para administrar isso, glorificar a Deus, não, nós caímos. E a primeira coisa que vai são os ismos. E aí nós pecamos, ou seja, nós não estamos tendo sabedoria para administrar a provação que Deus está dando para nós. Às vezes vem provação na família, e o momento da família estar junta, de estar ali diante de Deus, orando, pedindo sabedoria a Deus para passar por aquelas lutas, é o momento que vem as desavenças, as brigas, às vezes até separações. Falta de sabedoria. Portanto, se falta sabedoria, peça a Deus, que Deus dará liberalmente. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá. Você tem dificuldade de passar provações com alegria, peça a Deus, que Deus dará. Então, meus irmãos, pratique a sua religião. Enfrente as provações da vida. Enfrente com alegria, enfrente com sabedoria, sabendo que as adversidades são passageiras. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.